Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Hoje recebendo a Monique Zuma, ela que é candidata a vereadora no Rio de Janeiro pela UP, a Unidade Popular. Falar um pouco aí sobre suas ideias, propostas, o que ela, o que o partido tem a oferecer para a cidade e as complexidades desse sistema eleitoral, desse embate eleitoral. Vamos aí tocando nossos assuntos, então, e claro, como de praxe, passando o microfone para a própria entrevistada, para os próprios entrevistados fazerem a apresentação inicial deles, destacarem algo mais que eles queiram. Monique, fique à vontade, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, André. Bom dia. Eu sou Monique Zuma, sou advogada popular, formei em Direito aqui na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2016, e atuo aí principalmente em defesa dos direitos das mulheres, dos direitos humanos, dos direitos LGBTIA+. Sou coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário, um movimento nacional feminista marxista, e coordeno também a Casa Almerinda Gama, que é uma ocupação organizada por esse movimento aqui no Rio de Janeiro, de mulheres, que acolhe e atende mulheres em situação de violência. Sou uma das coordenadoras de lá e também advogada voluntária. E milito aí principalmente pelo direito das mulheres e pela construção do socialismo, né? Tanto no movimento de mulheres Olga Benário quanto na Unidade Popular. Perfeitamente. Monique, e começando apresentando aí então suas um pouco de você, um pouco do que você faz, né? Realiza aí e pegando então nossa primeira questão, o que despertou o interesse e é a primeira vez que você se candidata a vereadora na cidade? É a primeira vez. A gente, da Unidade Popular, eu acho que é importante também apresentar o partido, porque ainda muitas pessoas não conhecem, né? A gente é um Uhum. partido que legalizou em 2019, então é um partido bem jovem, o mais jovem do Brasil. A gente recolheu aí mais de 1.200.000 assinaturas nacionalmente, indo nos vagões de trem, nas praças, né, nos bairros, em todos os lugares onde a classe trabalhadora está, porque a gente não se sentia representado pelos partidos que já existiam, pela velha política, e aí a gente legalizou, juntou vários movimentos sociais, inclusive o movimento de mulheres Olga Benário, que é esse que eu comentei, e conseguiu legalizar esse partido. E a partir daí, a gente constrói um partido um pouco diferente do que a gente está habituado a conhecer, né? Nesse sentido, as nossas candidaturas, elas não são candidaturas com ideia de projeções pessoais ou projetos pessoais de carreira, de ascensão profissional. São candidaturas muito coletivas, tanto na escolha desses candidatos, quanto na construção das próprias campanhas e, possivelmente, numa futura eleição, na construção dos mandatos também, né? Então, as candidaturas, elas representam aí a vontade do coletivo do partido, né? Minha candidatura é no sentido de apresentar as bandeiras e as pautas do movimento de mulheres Olga Benário, principalmente, que é esse movimento social que constrói, inclusive, a política de mulheres da Unidade Popular, e foi uma escolha coletiva. Então, eu, Monique, pessoalmente, não tinha esse propósito de vida, digamos assim, né, de ser candidata. Foi aí uma tarefa que eu assumi com muito orgulho, né, muita honra, mas foi uma decisão coletiva e a gente também constrói coletivamente, tanto o programa quanto a candidatura e futuramente o mandato. Perfeitamente. Tem todo um trabalho pensando em algo além, né? Não é apenas a figura, né, a personalidade do candidato. Vocês têm um outro viés, até mesmo de sociedade, evidentemente, né? Exatamente. A gente acredita na importância da eleição, de disputar esse processo eleitoral, mas o nosso objetivo com a eleição, óbvio que a gente tem a vontade de eleger, mas o nosso objetivo com esse processo eleitoral é maior do que isso. A gente chama, inclusive, esse processo eleitoral de luta eleitoral.
a gente é um partido de muitas lutas, né? Lutas práticas, lutas cotidianas. Então, a gente está... aqui, por exemplo, esse canal é um canal de uma mídia popular, né? Que não tem financiamento. Da mesma forma, a gente constrói uma mídia popular que é o Jornal A Verdade. Com essa mídia, a gente faz um trabalho ali de formiguinha, cotidiano, que vai de pelo menos de 15 em 15 dias nos mesmos locais, conversar com as pessoas. Então, para a gente, esse trabalho cotidiano é muito importante. A gente tem, como eu falei, os movimentos sociais que constroem muitas lutas práticas para além do processo eleitoral. E aí, esse processo eleitoral para a gente é mais do que disputar o voto, né? E ganhar o voto das pessoas. É uma disputa de consciência mesmo da sociedade, de ganhar a consciência das pessoas para a necessidade de construir uma sociedade diferente, um sistema diferente, né? Porque por mais que a gente avance e consiga avançar ali em alguns direitos nesse sistema, que é esse sistema capitalista, a gente não consegue avançar o suficiente para todo mundo conseguir viver dignamente. Então, a gente tem aí o nosso programa máximo sempre muito no nosso norte, de construção do socialismo para que todo mundo possa ter acesso à moradia, acesso à alimentação, acesso aos nossos direitos básicos que hoje são negados, né? A gente tem aí 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro hoje passando fome, por exemplo. Isso é um negócio que a gente normaliza. E nós, da Unidade Popular, entendemos que não tem como a gente conviver tranquilamente com esse sistema, né? Então, para além da gente defender essas candidaturas e cair para dentro nessa luta eleitoral, nesse processo de campanha, a gente defende esse projeto político diferente, revolucionário, de construção do socialismo. E aí, esse processo eleitoral, que é um momento que as pessoas estão já mais abertas para conversar sobre política, né, no geral, a gente aproveita para chamar as pessoas para a luta também. Então, a gente conversa com as pessoas, apresenta a nossa política, apresenta as nossas candidaturas e chama elas para construir a luta também, né? Então, sempre em todos os processos eleitorais, a gente tem aí um boom de crescimento nas filiações do nosso partido e, consequentemente, dos movimentos sociais também, né? E é importante também comentar que esse processo eleitoral ele não é justo, nem um pouco. A gente tem, inclusive, quando a gente legalizou em 2019, já existia a cláusula de barreira, né? Que impede que a gente acesse o fundo partidário, impede que a gente tenha ali acesso ao tempo de TV e rádio gratuitos. Então, é um processo muito injusto e antidemocrático. A gente não está nos debates, a gente tem uma candidatura a prefeita aqui no Rio de Janeiro, que é a Juliette Pantoja, com o vice Vinícius Benevides, né? Uma educadora popular, um trabalhador camelô, candidaturas de fato populares que sentem na pele os problemas do povo e que não estão nos debates, né? A gente não tem acesso aí a essas mídias tradicionais que conseguem chegar até mais pessoas. Então, a gente precisa Eles já trabalhar nasceram censurados, né? Exatamente, a gente precisa trabalhar muito mais para conseguir, mas a gente tem uma militância muito combativa e muito convencida, então a gente consegue ainda assim avançar nessa luta aí. Compreendo. E, bom, esse destaque seu sobre a questão, por mais que esteja previsto na lei, mas não é porque está na lei que necessariamente é bom ou a gente tem que gostar, né? Temos que cumprir, mas não necessariamente somos obrigados a concordar. E vocês estão conseguindo fazer a campanha, até para a maioria dos ouvintes aí saberem, né? Como fazer para ter esse contato com vocês, como vocês estão conseguindo lidar com a questão da campanha, a questão da falta de um fundo partidário e, evidentemente, tempo de TV e rádio, né? Sim, a gente tem uma vaquinha, como todos os partidos e movimentos sociais que fazem aí essa luta com independência financeira. E aí é importante colocar essa questão da independência financeira também num outro viés. Porque a gente poderia, por exemplo, ser um partido pequeno, sem fundo partidário, mas ser financiado por setores da burguesia, por grandes empresários, e a gente também não topa isso, né? Para a gente ter a nossa independência financeira, para a gente ter a nossa independência política, é fundamental que a gente tenha a nossa independência financeira, né? Tem muitas candidaturas que são financiadas por setores aí de grandes empresários, sei lá, transporte, plano de saúde, e aí, quando eleitos, ficam devendo favores, né? Resumindo. Então, a gente não aceita esse tipo de financiamento. Nosso financiamento é com dinheiro da classe trabalhadora.
que é quem vai se beneficiar e que é quem está do nosso lado e quem é a nossa classe, né, a classe do partido. Então, a gente faz aí processos de financiamento coletivos. Aqui no Rio, a gente tem uma vaquinha é uma vaquinha de todas as candidaturas da cidade do Rio de Janeiro. Quero ajudar, ponto Juliette, com 2 T's. E a gente faz essa campanha muito de rua. Muita panfletagem, muita banquinha com os nossos materiais, muita conversa com as pessoas. Como a gente tem essa dificuldade material, para a gente não é tão fácil rodar tantos materiais, né? Cada panfleto, a gente faz questão de conversar, de olhar no olho, de apresentar a política, de pegar o contato para continuar a conversa. E fazemos também esse trabalho nas redes sociais, né? Que é importante. Então, também para quem quiser conhecer melhor o trabalho do partido aqui no estado, é Unidade Popular RJ no Instagram. E tem o meu Instagram também, que é moniquezuma.up. Lá a gente consegue colocar, para além do que está no panfleto, que o panfleto é um panfleto pequeno para o tanto de proposta que a gente tem, mas a gente consegue colocar mais coisas, né? Estamos apresentando mais o nosso programa, chamando as pessoas também para se filiarem no partido. Isso é um objetivo bem central nosso, de aumentar as fileiras do nosso partido, né? Como eu falei, aumentar as nossas lutas. Não só o voto, mas que a gente consiga conquistar mais mentes e corações para esse processo de luta por uma construção de um mundo novo, né? Perfeitamente. E, Monique, claro que, assim como todas as demais grandes cidades aí brasileiras, e que, consequentemente, sofrem com toda a problemática do capitalismo, do atual sistema, mas, comparativamente, Rio de Janeiro, a gente sabe que é complicado a coisa, né? Como que vocês estão aí lidando, como que está sendo a luta, né? E, evidentemente, o que está mais nevrálgico, o que vocês entendem que precisa ser, nossa, isso é para ontem resolver na cidade, né? Olha, são muitas coisas, infelizmente, muitos problemas, né? A gente tem uma das cidades mais ricas do Brasil, né? Um orçamento muito grande. E ainda assim, a gente tem muita desigualdade social, né? Como eu falei, 1/3 da população passando fome, muitas pessoas sem casa para morar, morando na rua. A questão da saúde, a questão da educação, enfim, muitas coisas. A gente tem vários projetos, e aí eu vou falar nas pautas que me tocam, principalmente por essa questão das mulheres, e depois posso entrar nessas questões mais gerais. Mas a gente tem, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, uma situação de violência contra a mulher muito grande, né? Infelizmente é generalizado no Brasil todo. A gente segue sendo aí amargando o 5º lugar no ranking dos países que mais matam mulheres, né? Infelizmente. Mas no Rio de Janeiro a gente teve só na semana passada 3 feminicídios na cidade do Rio de Janeiro. E assim, é uma situação muito alarmante que, se a gente não tiver, inclusive, organizada coletivamente, a gente fica desesperada e fica com a sensação de que não tem nada a ser feito, né? Só que tem coisas a serem feitas, inclusive a Casa Almerim da Gama que a gente faz aqui na cidade do Rio de Janeiro é um exemplo do que a sociedade civil pode fazer, né, de forma organizada para tentar ajudar. A gente, ao longo desses 2 anos, a gente iniciou o trabalho em 8 de março de 2022. Ao longo desses 2 anos e meio, a gente já atendeu mais de 100 mulheres, né? Já abrigou mais de 30 mulheres. Então, é um trabalho muito importante que o poder público não tem conseguido dar conta. É uma demanda muito grande. E aí, no Rio de Janeiro, a gente tem só 3 DEANs, né? Que é a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. Então, é uma situação muito alarmante mesmo, né? Muito difícil de lidar, assim. A gente convive com essa situação e precisa apresentar propostas para melhorar isso. Então, a gente tem a proposta de aumentar os equipamentos da rede de enfrentamento à violência de gênero aqui no Rio de Janeiro, no sentido de construção de casas de passagens, né, como é mais ou menos o molde da Casa Almerim da Gama, o aumento das próprias delegacias de atendimento à mulher, a capacitação dessas profissionais que atendem, né, que infelizmente, muitas vezes, a gente chega numa delegacia, e eu sou da área e sei muito bem, né, já presenciei isso muitas vezes, a gente chega na delegacia para denunciar uma situação de violência e passa por outra violência, ou é atendida por um policial homem, pessoas que desconfiam da violência que a gente passou, né? Então, a gente precisa capacitar esses profissionais para que a gente não seja revitimizada.
Outra coisa que a gente coloca muito no movimento de mulheres ao gabinário é a questão da educação, porque essa situação de violência contra as mulheres, ela é uma situação muito estrutural, inclusive do sistema capitalista que a gente vive. Então, esse sistema, ele olha para a mulher como uma propriedade. E isso faz com que os homens da sociedade, de uma maneira geral, enxerguem que podem controlar os corpos da mulher, né? E aí a violência vem muito disso também. Então, a gente defende uma política de educação nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho, para conseguir combater essa questão ideológica mesmo, né, e estrutural da violência de gênero, do assédio. No Olga, a gente faz muito Olga nas escolas, que é chegar até as escolas para conversar com os estudantes ali de 12, 14 anos, para explicar por que não pode assediar, né, por que o não é não. E aí isso surte um efeito muito positivo. E a gente não tem políticas públicas hoje nesse sentido de educação, né, para prevenir, e não só para agir depois que a violência já é cometida. Então, a gente tem muitas propostas nesse sentido, assim, de combate à violência de gênero. Em relação às mulheres também, a gente tem propostas de socialização do trabalho de cuidado, como a gente fala. As mulheres, a gente fala sempre de duplas, triplas jornadas que a gente sofre, né? Além da gente ganhar menos salários menores, além da gente ser a população que mais se afeta com o desemprego, com a falta de moradia, a gente também enfrenta aí as duplas, triplas jornadas, né? Esse trabalho de cuidado de casa, o trabalho de cuidado do filho, do marido, afeta muito a gente. Então, a gente luta por zerar, por exemplo, a fila na vaga em creche. A gente teve esse ano, no Rio de Janeiro, 13 mil crianças sem acesso à creche na cidade. E isso, para além de ser muito ruim para a criança, para o desenvolvimento da criança, é muito ruim para as mulheres, de uma maneira geral, porque quem cuida das crianças que não estão na creche são as mulheres, né? E aí, como que essas mulheres vão trabalhar, vão estudar, sem ter essa vaga na creche garantida? Além disso, a gente defende também a criação, a ampliação dos restaurantes populares. Tem, no Rio de Janeiro, na cidade, só 3 restaurantes populares. Como eu falei antes, né? 1/3 da população passa fome. Não tem como a gente ter só 3 restaurantes populares na cidade inteira. É muito pouco. A gente precisa ampliar essa política de restaurantes populares. A política de lavanderias coletivas, que a gente não tem aqui no Rio. As cozinhas comunitárias, né? Porque isso, para além de resolver a questão do acesso à alimentação adequada, né? Soberania alimentar, também ajuda nessa redução da sobrecarga da mulher. Porque quem faz a comida, quem lava a roupa, são as mulheres, né, no geral. Então, a gente casa aí essas duas políticas. E aí a gente tem a questão da saúde, que, inclusive, o nosso programa para a prefeitura coloca muito esse ponto, né? O Rio de Janeiro tem um sistema de saúde pública que está cada vez mais terceirizado. A gente tem o sistema aí das OSs, que a gente quer acabar com as OSs, porque quando a gente tem um sistema de saúde público com administração direta, a gente consegue avançar muito na qualidade desse sistema de saúde, né, desse serviço. Hoje, as clínicas da família, por exemplo, trabalham com muitos profissionais que são temporários. E aí, esses profissionais temporários, eles não conseguem sequer se capacitar o suficiente para atuar na área, né? As clínicas da família, por exemplo, são clínicas de atendimento comunitário ali da região, que precisam entender a dinâmica dos locais, até quando a gente fala de atendimentos no sentido de saúde mental, né? Psicólogos, por exemplo, como que a gente vai fazer um tratamento continuado no sentido de saúde mental, de psicologia, psiquiatria, se os profissionais estão sempre mudando, estão sempre sendo alterados nesse sentido dos contratos temporários, né? Então, a gente defende o fim das OS e que existam concursos públicos para a saúde, né? Para que a gente consiga avançar nessa qualidade, porque esse projeto de privatização dos serviços públicos, eles não melhoram os serviços, a gente sabe muito bem. A gente tem aí serviços que são prestados de forma privatizada hoje, como, por exemplo, o serviço de saneamento, abastecimento da água, né? A gente tem a Águas do Rio aqui, no Rio de Janeiro, que foi privatizada e reduziu muito a qualidade do serviço. Então,
Então, essa lógica capitalista de colocar o lucro acima da vida, que a gente é contra. A gente defende que os serviços públicos precisam ser públicos, administrados diretamente, sempre sem terceirização e sem privatização, para que o serviço melhore. Porque o que a gente vê hoje é o aumento da tarifa e a diminuição da qualidade do serviço, que não faz o menor sentido. Mas para a lógica da privatização, para a lógica do capitalismo, que coloca aí o lucro no primeiro plano, né, como objetivo principal, faz sentido. Então, a questão dos transportes também, né? Aqui o Rio de Janeiro é a cidade, tem um estudo que coloca que o Rio é a quarta cidade onde a gente mais gasta tempo do dia se deslocando. Casa, trabalho, trabalho, casa. É um nível de deslocamento, um tempo de deslocamento muito grande. E aí, quando a gente vai falar, inclusive, da sobrecarga da mulher que eu falei, a gente também sofre muito com isso, porque se a gente já tem dupla, tripla jornada, imagina colocar aí mais esse tempo que a gente gasta com deslocamento. É muito difícil. E aí a gente anda igual lata de sardinha, como a gente fala, no ônibus, no metrô, no trem. E a gente defende na unidade popular a tarifa zero no ônibus e no BRT, que é o que tem aí a competência municipal. É possível, né? Tem gente que, quando a gente apresenta essa proposta, fala, mas não tem como, não tem dinheiro. Tem dinheiro. Como eu falei, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais ricas do Brasil. Se a gente pegasse 5% desse orçamento do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, a gente já conseguiria garantir tarifa zero no ônibus. Isso é possível. E isso a tarifa zero, ela é importante, né? O direito de ir e vir, que a gente fala que a gente tem, mas na prática a gente não tem, é importante para acessar vários outros direitos. O direito ao lazer, o direito à cultura, o próprio direito ao trabalho, né? Tem gente que precisa morar na rua porque a passagem para chegar até o local de trabalho e voltar come 30% do orçamento mensal, né? Come 30% da renda da pessoa. Essa é a realidade da maioria das pessoas aqui no Rio de Janeiro. Então, essa política de transporte público, de fato, né? Não só um transporte coletivo, mas um transporte público, que as pessoas consigam acessar a cidade sem ter que pagar tarifas altíssimas, é muito fundamental e muito central para a gente. E aí, acho que para finalizar, que eu já estou falando bastante, a questão da educação, que também é uma pauta, obviamente, muito central, porque a gente no Rio de Janeiro fala muito de segurança pública, fala muito do nível de violência, do nível de assalto, de toda a questão de segurança pública, e muitos candidatos falam disso, sugerindo que a solução é aumentar a opressão, aumentar o braço armado do Estado, fazer mais operações policiais, e não é essa a visão da unidade popular, né? A gente defende que para resolver o problema de segurança pública, a gente precisa olhar para os nossos problemas estruturais da cidade, porque essa política de aumento da polícia, de aumento das operações, é a política que fazem há muitos anos e que não resolve o nosso problema. O que vai resolver o problema da segurança no Rio de Janeiro é melhorar a educação, é dar uma perspectiva para os jovens, né, de que tem possibilidade que não seja ser aliciado pelo tráfico, né, ser aí cair nesse conto da sereia, né, de que você vai vencer na vida entrando para a criminalidade, porque infelizmente a perspectiva que os nossos jovens têm hoje é muito pouca. A maioria das escolas no Rio de Janeiro não tem sequer uma quadra para essas crianças terem acesso ali à aulas de educação física. Então, os direitos da nossa juventude, eles são muito, muito poucos. E são cada vez mais sucateados, né? A gente tem escolas sem estrutura, a gente não tem acesso à cultura e ao lazer, a gente tem a educação pública muito sucateada, a contradição. Quando tem operação policial na comunidade, não tem aula. Então, para onde esses jovens vão? O que eles vão entender como perspectiva? Então, a gente entende que para a questão da segurança pública, a gente precisa olhar para a estrutura, né? O que estrutura essa questão de insegurança? É a falta de educação, é a própria questão de não ter uma política assistencial adequada, não ter emprego para todo mundo. Então, a gente precisa olhar para os problemas estruturais, né? Para resolver esses problemas. Se a gente tivesse uma desigualdade menor na sociedade, se tivesse um sistema de fato de justiça social, a gente com certeza não teria o nível de insegurança que a gente tem hoje na cidade, né? Então é importante a gente olhar
para os problemas centrais, resolver a questão do déficit habitacional. Não é possível que a gente aceite como normal ter mais casa vazia do que gente sem casa. Então, tem como a gente fazer uma política habitacional para destinar imóveis que hoje estão vazios, imóveis públicos, para programas de habitação social. Existe, tem como, é possível, só que falta interesse. Né? Como eu falei, é esse sistema que coloca o lucro acima da vida. Então, política habitacional, a própria questão do investimento na educação, a questão da saúde e essa questão do combate à violência contra a mulher, que é uma pauta que muito me toca, porque eu vivo isso no dia a dia e sei o quão crítica está a situação. Né? Tem muita coisa para fazer, tem dinheiro, mas a gente precisa de um governo que coloque os direitos da classe trabalhadora e o avanço nesses problemas, nessas soluções aí dos problemas estruturais como prioridade, né? Em vez de colocar como prioridade, por exemplo, como é aqui, armar a guarda municipal. Não é isso que vai resolver o problema de segurança aqui da cidade, né? Então, e a gente chama, inclusive, na Unidade Popular, a população para construir junto com a gente a política, né? Como eu falei, da política coletiva. A gente tem uma proposta que é uma proposta bem diferente de criar conselhos populares nos bairros, né? Porque a gente hoje vê uma participação popular da comunidade, da sociedade, muito pequena. Na prática, a gente faz eleições de 2 em 2 anos, a pessoa vai votar e vai dar praticamente um cheque em branco para quem foi eleito. É isso, administrar a cidade. E não é essa a proposta da unidade popular. A gente faz a proposta de um governo popular, um governo coletivo, né? Que a administração seja feita por esses conselhos. Então, vamos ter ali nos bairros conselhos populares que vão decidir para onde vai o orçamento, o que precisa ser feito naquele local, com votação mesmo, né? A gente não está acostumada com esse tipo de administração mais direta, mas é possível, né? E surte muito efeito. A própria questão da decisão sobre, por exemplo, onde a gente vai construir creche. O que a gente está precisando? Hoje a gente tem subprefeituras que são indicadas pelo prefeito, que não são votadas, não são eleitas, e que muitas vezes não conhecem a realidade, né? O que aquela comunidade, aquele bairro está precisando. Então, toda vez que a gente fala isso com as pessoas gostam bastante. E também aplicar mais a lógica que são instrumentos já previstos na lei, que são os referendos e os plebiscitos, que é, né, instrumento de votação popular para decidir sobre determinados temas, que a gente muito pouco usa, né? Então, a gente quer chamar as pessoas para construírem a política junto com a gente, né? Para que não seja eu, Monique, ou a própria questão da unidade popular como partido decidindo coletivamente. É uma decisão coletiva e um governo coletivo, no geral, né? O mais democrático e popular possível. Outros partidos também de esquerda, Monique, têm um viés semelhante ao de vocês, semelhante ao da UP. Vocês chegaram a dialogar com eles, tentar fazer chapa, né? Ou não foi possível aí por qualquer motivo? Olha, a gente chegou a conversar sobre a possibilidade de criar uma chapa para a prefeitura. Não foi possível. É isso, a gente tem a defesa do programa em si, né? Tem algumas diferenças, assim, mas daria para fazer uma frente ampla de esquerda, mas não foi possível. E aí fica no ar o que aconteceu, né? Posso dizer que não foi da nossa parte, não foi uma negativa nossa, mas não foi possível. É importante para a gente, como eu falei, que esse processo eleitoral é um processo que não é só para voto, é um processo que a gente chama as pessoas para construírem a luta, é um processo que a gente quer aumentar o conhecimento do nosso partido. Então, para a gente não faria sentido, por exemplo, estar construindo uma chapa para a prefeitura onde a gente não fosse nem vice, por exemplo, né? Então, é um processo de construção aí política que nem sempre a gente consegue chegar num consenso, mas a gente tem, por exemplo, para a nossa chapa para a prefeitura o apoio do PCB-RR, né? Que está apoiando aí a Juliette, e temos as nossas candidaturas a vereadores, que são 4, para além da minha. Não sei como que está a entrevista, né? Se a gente vai conseguir conversar com os outros candidatos a vereadores da Unidade Popular aqui do Rio. Imagino que não consigamos conversar com todos, porque como é um canal nacional,
mas já colocando aqui que a gente faz essa política muito, como eu falei, que não é nem um pouco personalista. Então, eu defendo o programa da Unidade Popular, assim como os outros 3 candidatos defendem. Tem a Giovana Almeida, que defende principalmente a pauta dos estudantes, tem o João Herbella, que também tem essa pauta dos estudantes, mas principalmente a questão da Zona Oeste, que é uma região aqui do Rio de Janeiro, que é muito proletarizada e muito precarizada, metade da cidade praticamente, a Zona Oeste, tem uma questão, uma realidade mais difícil, inclusive, do que a maioria da cidade. Tem também a candidatura do Renan, do MLB, que é um lutador aí, um militante da luta por moradia. A gente fez, inclusive, com o movimento de luta por moradia, movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, recentemente a gente ocupou vários supermercados para reivindicar cestas básicas para as famílias sem moradia. Conseguimos aí mais de 13 mil cestas até o final do ano, né? Então a gente como eu falei, um partido que, para além desse processo eleitoral, a gente faz essa luta cotidiana, né? E aí eu convido, inclusive, as pessoas a conhecerem o trabalho do partido, como eu falei, para além da minha candidatura. Tem a minha candidatura, mas tem mais 3 candidaturas. Entrando lá no Instagram da Unidade Popular, vocês conseguem acessar o nosso programa, que é único. Então, isso é uma diferença, né, nossa para os outros partidos. A gente tem uma centralidade, né? A gente chama de centralismo democrático. Então, a gente tem uma centralidade política muito grande. Eu não disputo o voto com os outros candidatos do meu partido. Eu defendo o programa da Unidade Popular e, para a gente, quanto mais pessoas construindo coletivamente essa luta e esse programa para a gente avançar na construção do socialismo, melhor para a gente. Então, e a gente também, como eu falei, né? A gente não se ilude com esse processo eleitoral, essa democracia burguesa, que se a gente for eleito, e eu sei que a gente vai ser eleito, pode não ser nessa eleição, mas a gente vai pelo nível de crescimento que a gente tem tido, né, da nossa política e da nossa influência na sociedade. Quando a gente for eleito, a gente não vai ter ilusão de que isso vai resolver os nossos problemas, porque a democracia institucional ela tem um limite, né? Então, a gente quer eleger não porque a gente acha que vai ter um salvador da pátria, que vai resolver todos os problemas, né? A gente quer eleger para que esses mandatos sejam um megafone das nossas reivindicações, né? Inclusive das nossas lutas, dos nossos movimentos sociais, que a gente consiga dialogar com as pessoas e que a gente consiga, inclusive, dentro do parlamento, chamar a sociedade para construir a luta, que é principalmente nas ruas. A gente, na Unidade Popular, fala que o centro da política se deslocou do parlamento para as ruas. Então, muitas pessoas, inclusive, não acreditam mais na política institucional. A gente faz a disputa da consciência das pessoas, né, nas ruas, nas redes, quando a gente apresenta a nossa política, mas a gente entende que uma tarefa principal de um mandato eleito é dar um enfrentamento ao fascismo que está cada vez mais aí avançando, infelizmente, no Brasil e no mundo, e chamar as pessoas para essas mobilizações de rua, né? Esses atos de rua, porque a pressão popular ela é fundamental. Então, ocupar as câmaras de vereadores, né? Para que a gente consiga, de fato, avançar nos nossos direitos e construir uma sociedade diferente, né? A votação, a eleição, por si só, infelizmente, não vai ser capaz de construir o socialismo no Brasil, né? A gente precisa avançar em uma luta popular aí, coletiva e de rua, para conseguir conquistar isso. Não é só no Rio de Janeiro, evidentemente, mas como que está sendo a tarefa política nos bairros, nas comunidades, sabendo aí desse grande controle, vamos chamar assim, por parte aí de milícias, traficantes, que muitas vezes já têm lá os seus candidatos e querem impor, né, para toda a população local. Vocês conseguem entrar nas comunidades, dialogar com as pessoas, ou às vezes, opa, esse lugar aqui é melhor não ir, né? Tem o Zé da não sei das quantas que não vai gostar da nossa presença, né? A gente tem uma coisa que é importante, que é a gente estar nas comunidades, em vários locais, já desde antes da eleição, com o trabalho, inclusive, do Jornal A Verdade, né, que eu comentei. Então, é diferente a gente chegar
em um local que a gente já está construindo ali conversas e relações ao longo de todo o ano, a gente chega com a nossa candidatura e a aceitação é diferente do que se a gente chegasse só agora, nesse momento eleitoral, para apresentar as nossas candidaturas. Então, nesse sentido, a gente consegue, até em certo grau, burlar um pouquinho, né? Até em locais que tem candidatura, a gente consegue chegar com o jornal, porque a gente já faz esse trabalho, não é uma coisa que a gente está chegando agora, né? E aí a gente consegue ter pessoas que a gente conhece na comunidade, né? E muitas vezes a gente faz também pelo caminho dos comícios domiciliares, que a gente tem feito muito. Então, às vezes, tem comunidades que a gente, de fato, não vai conseguir entrar panfletando, né? Porque já tem ali um candidato, e aí não tem muito o que ser feito. A gente precisa prezar também pela nossa segurança. Mas a gente consegue chegar por conhecer os moradores, por ter, inclusive, moradores que são da unidade popular, que constroem os nossos movimentos sociais, a gente consegue chegar por meio dessas pessoas que são do local e por meio desses comícios domiciliares que a gente faz muito. Então, se uma pessoa que mora, por exemplo, não sei, dar um exemplo, assim, na Rocinha, que já conhece o nosso trabalho, que é um lugar onde a gente já faz trabalho, chama a gente para um comício domiciliar, a gente vai entrar sem nenhum problema. Então, a gente vai entrar, vai estar na casa da pessoa, né? Não tem um impedimento de fazer isso na casa de uma pessoa. E aí ela chama ali as pessoas que ela conhece do lugar e tudo mais. A gente entra, conversa, distribui material para aquelas pessoas que estão ali, e aí vai fazendo dessa forma. Aí é um meio da gente, inclusive, burlar, digamos assim, né? Essa dificuldade e colocar também a importância de construir o trabalho o ano todo e cotidianamente, né? Não chegar ali de paraquedas na comunidade, só ali no momento eleitoral, porque é muito chato, né? As pessoas estão, inclusive, cansadas dessa política de parlamentares e candidatos que chegam ali, só nunca tiveram na comunidade, nunca tiveram naquele espaço, e aí quando chega perto do período eleitoral, cai ali de paraquedas, prometendo um monte de coisa, e muitas vezes, inclusive, é eleito e não volta naquele local. Então as pessoas estão bem cansadas, né, dessa forma de fazer política, e a gente faz política de uma forma diferente, né? Então, acho que esse processo eleitoral mostra pra gente o quanto a gente consegue conquistar, inclusive, a confiança das pessoas quando a gente faz esse trabalho cotidiano. E, inclusive, às vezes, os próprios donos, digamos assim, das regiões têm uma aceitação maior em relação a gente, porque vem a gente sempre ali, né? Então, é uma forma da gente conseguir quebrar um pouquinho essa barreira, pelo menos um pouco, né? Óbvio, tem lugares que a gente não consegue, mas aí a gente trabalha da forma que dá, mas eu acho que a gente consegue avançar com essas pessoas que constroem já o trabalho, que moram no local, né? E com esse trabalho cotidiano também que a gente faz. Um ponto que você destacou que eu acho fundamental é esse cansaço, inclusive a gente que acompanha diariamente a política também está cansado dessa forma como a politicagem funciona, a eleição a cada 2 anos e, de modo geral, os políticos deixam de se preocupar realmente com os problemas fundamentais. Porém, infelizmente, claro, muitas pessoas estão aí mudando, né, a forma de agir, a forma de pensar, mas, grosso modo, elas acabam optando aí pelo mais do mesmo, pelo, vai qualquer coisa. Um exemplo claro é o próprio Rio de Janeiro, né? A gente está vendo aí uma pessoa que já foi prefeita e agora, mesmo tendo aí outras opções, não estou aqui julgando quem são as opções, mas ele tudo indica, né, pelo menos pelas pesquisas, que deve levar já no primeiro turno, né? Isso acho que reflete muito o que você falou sobre esse cansaço, né? Porém, sendo, digamos assim, canalizado talvez de uma forma mais complicada, né? Sim, a gente, inclusive, faz uma avaliação de que esse cansaço que as pessoas têm é muito no sentido de, pô, eu voto no representante da direita, eu voto no representante da esquerda e as coisas não mudam, assim, estruturalmente, né? Óbvio
que é muito melhor a gente ter um governo de esquerda do que de direita, avança, a gente consegue conquistar algumas coisas, mas a estrutura, ela continua a mesma, né? Então, as pessoas não conseguem ver materializada uma mudança de fato. Então, isso faz com que elas fiquem muito frustradas e, eu voto e não muda. Então, a gente fala, inclusive, quando a gente vai disputar a consciência das pessoas, como eu falei, né, além do voto, a gente coloca essa questão de que a gente não é um partido de conciliação de classe, de conciliação com a burguesia, de rebaixar o nosso programa em nome de uma viabilidade eleitoral. A gente não faz isso muito porque a gente faz a avaliação de que o fascismo está crescendo do jeito que cresceu e continua crescendo, infelizmente, essa ideologia fascista, porque faz um discurso de ruptura. O fascismo faz um discurso... É muito doido pensar isso, mas o fascismo faz um discurso de ruptura hoje mais do que a esquerda, no geral. Então, é um discurso de vou acabar com a corrupção e vou acabar com a política, eu sou a novidade, eu sou o novo, que é mentiroso. A gente sabe muito bem que é um discurso mentiroso, mas que muitas vezes convence as pessoas que estão cansadas. Então, quando a gente vai colocar que a gente é um partido que legalizou em 2019, muito também porque a gente estava cansado, porque se a gente tivesse sentindo que tinha opção, a gente não teria legalizado um partido, porque deu muito trabalho. Mas a gente foi, legalizou, porque falou, cara, não tem condição, não tem... Como que faz, entendeu? As pessoas estão com esse sentimento aí de desesperança, né? Uma falta de esperança de que é possível mudar. E aí a gente faz esse discurso sem rebaixar. A gente faz um discurso no programa máximo, né? De fazer, de construir o socialismo, de romper com esse sistema. E isso tem ganhado as pessoas. E isso é interessante de colocar, porque muitas vezes a gente que é socialista, aí eu estou falando dos partidos socialistas de uma maneira geral, acham que precisam rebaixar o discurso para conquistar o voto das pessoas, né, para convencer as pessoas. E não é verdade. A gente tem visto no dia a dia, nas ruas, quando conversa com as pessoas, que quando a gente fala de construir uma nova sociedade, de romper com esse sistema, né, quando a gente vai ali num projeto revolucionário, as pessoas falam assim, pô, isso aí que tem que fazer. Porque isso do jeito que tá, não tá funcionando. Então, eu acho que a gente precisa ganhar as pessoas para esse projeto revolucionário verdadeiro, né? Porque o fascismo vem de um projeto revolucionário mentiroso, que de revolucionário não tem nada. Se elege para, na verdade, piorar ainda mais a vida do povo, explorar ainda mais a nossa classe, né? Diminuir ainda mais os nossos direitos. E a gente que é socialista precisa elevar esse debate, colocar que o projeto precisa ser um projeto revolucionário de construção de poder popular, de construção de socialismo, de derrubada do capitalismo, e isso tem ganhado as pessoas. Então, acho que a gente que está na rua está menos desesperançoso e menos cansado do que quem não está. Então, eu faço esse convite também para as pessoas que estão ouvindo, porque quando você vai conversar com as pessoas na rua e apresenta um projeto revolucionário, você sente que as pessoas estão concordando, em grande maioria, isso serve como um combustível para a gente conseguir seguir na luta, né? Porque se a gente fica vendo só as coisas de longe, realmente dá uma sensação de desespero quase. Porque a gente fala assim, gente, não é possível. Eduardo Paes de novo, entendeu? Não fez nada, não tem nenhum projeto que de fato mude a vida do povo. É difícil quando a gente tem essa estrutura, como eu falei antes, né? De não ter tempo de TV, não ter tempo de rádio, ter menos dinheiro. Mas a gente tem avançado muito, a gente tem crescido muito, as nossas campanhas têm crescido muito nesse boca a boca, nessa conversa com as pessoas. E como eu falei, é uma questão de tempo a gente eleger alguém da UP. Mas para além de eleger alguém da UP, a gente precisa que mais pessoas estejam com a gente na luta, nessa luta revolucionária, nesse programa máximo de disputar a consciência das pessoas para a ruptura desse sistema, porque é isso que as pessoas precisam ouvir e precisam ter esse farol de esperança, né? Acho que a gente tem conseguido colocar muito isso, e com isso é muito doido ouvir, mas tem pessoas que votaram no Bolsonaro que gostam da UP, para a gente entender o nível de confusão política que a nossa sociedade tem hoje. É isso que eu falei, né? O discurso da ruptura, o discurso do novo. A gente precisa trazer esse discurso para a esquerda, porque é a esquerda que consegue fazer, de fato, a ruptura, né? A direita nunca vai ser
é uma política de ruptura, é uma política de aumentar cada vez mais a nossa exploração, né? De piorar a vida do povo. Então, acho que quando a gente conversa com as pessoas e consegue sentir esse retorno positivo para um programa revolucionário, popular, a gente fica um pouquinho mais calma e sente que tem uma luz aí no fim do túnel, né? Chamo todo mundo, inclusive, para fazer esse trabalho aí de rua, de conversa cotidiana, porque é muito importante para a gente também não desistir. Perfeitamente. Agradeço pela sua participação, Monique. Desejamos sorte aí na caminhada. Temos aí mais alguns dias até o 6 de outubro, que, pelo menos com relação aos vereadores, já vai definir a eleição, né? E claro que em muitas cidades já tem aí algumas perspectivas, mas só saberemos mesmo a partir das apurações. Passo aí novamente, então, a bola para você fazer suas considerações finais aqui na nossa entrevista. Lembrando que o vídeo estará disponível em breve no nosso canal do YouTube, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Aí por lá as pessoas podem ver, divulgar, compartilhar, curtir, ajudar também nossa página a crescer. Monique, passando aí a palavra novamente. Legal. Primeiro eu queria agradecer de novo pelo convite, André. É muito bom como a gente luta aí contra essa eleição antidemocrática. Então, quanto mais espaços a gente tiver para apresentar nossa política, apresentar nosso programa, melhor, né? Bem importante para a gente. Queria convidar todo mundo a conhecer mais, né, do nosso programa, das nossas propostas, seguindo a gente lá no Instagram, @moniquezuma.up, seguindo também as redes da Unidade Popular, @Unidade Popular RJ. A gente tem muitas propostas para transformar o Rio de Janeiro em um Rio realmente do povo, né? Que os direitos dos trabalhadores e da população sejam garantidos, que a gente construa aí essa política, como eu falei, popular e coletiva para, de fato, conseguir transformar a nossa cidade. E convido todo mundo a, no dia 6 de outubro, votar 80 para a prefeitura e 80 para vereador e construir também as fileiras da Unidade Popular. Se você ouviu e gostou, a gente chama vocês também para se filiarem ao partido, aumentarem as nossas fileiras e se somarem nas lutas cotidianas nos nossos movimentos sociais. Então fica aí o convite, porque de fato só a luta muda a vida e fica o chamado para a gente construir aí com cada vez mais pessoas uma sociedade diferente, né? Para que a gente consiga viver dignamente e ser livre de fato. Maravilha. Agradecemos aí novamente pela sua participação, Monique. Convidamos aí todos os demais candidatos do campo da esquerda, do campo progressista, para, inclusive, falarem aqui conosco. Estamos abrindo espaço, como é a proposta aqui do podcast Mesa de Debates, e passando então a régua para finalizarmos, lembrando que temos nosso Pix também, assim como a UP, vocês também falaram da vaquinha, né? Temos nossa vaquinha aqui também, lembrando que o podcast não é financiado por partidos, nem empresários, nem fazemos propaganda, nem nada, né? Tentamos manter aí a independência ao máximo. Segue também nosso Pix para aqueles que puderem nos ajudar. E fazendo então aqui nossas finalizações, Monique, novamente agradecendo e pedindo aí para que vocês que estejam acompanhando o podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curtam, compartilhem, sigam aí a página e conheçam a proposta tanto dos candidatos da UP, os candidatos aí do campo da esquerda do Rio de Janeiro e, claro, todas as demais cidades que nós estamos indo atrás para gravar as devidas entrevistas. Lembrando que, como a Monique bem falou, isso aqui não se resume ao período eleitoral. Após, continuaremos aí com todos os nossos trabalhos e dando
voz aí a quem não tem, né? Quem não tem direito a rádio e TV. Mas é isso. Agradecendo então a participação de todos, um beijo no coração e tchau.